Salve, meus amigos! Começa agora mais um Na Brisa do Som. Hoje a gente vai discutir originalidade e cópia. Por que ouvir o Greta Van Fleet se você pode ouvir o Led Zeppelin? Por que ouvir o Jorge Vercillo se você pode ouvir o Djavan? Por que ouvir o Black Rose se você pode ouvir o Stevie Wonder? Por que ouvir o Rubel se você pode ouvir o Los Hermanos? Na Brisa do Som. Então, tá tendo muita polêmica por causa do Greta Van Fleet aí, que é uma banda, jovem. Até acho legalzinho assim, né? Fui ouvir lá o disco do Greta, gostei daquele cantor ali, o cara canta bem, ao vivo a coisa funciona muito, né? Banda de rock. O Greta acho legal. Tem uma outra banda chamada Graveyard também, que é uma banda da Suécia, também de classic rock, aquele rock ali do final dos anos 70, meio Deep Purple, meio LED, que você escuta e você fala, cara, esse instrumental aí eu já vi 7.000 vezes e tal, essa onda aí já tem 40 anos, mas tem um cantor, interessante, tem um cantor ali que, que consegue cantar intensamente, e aí, você vai no show e a coisa funciona, assim. Acho que a galera que gosta do Greta tem muito a ver com isso, né? Você poder ver ao vivo. Você não pode ver ao vivo o Deep Purple no auge, você não pode ver ao vivo o Cream, você não pode ver ao vivo o LED, você vê ao vivo o Greta. Mas, na verdade, originalidade mesmo, você não vai encontrar muito ali, porque é uma banda que parece muito com esse gênero de rock do final dos anos 70. Só que, na verdade, originalidade na música é uma coisa difícil, né? Porque sempre que alguém tá criando com base naquilo que ouviu. Sempre que alguém tá criando com base naquilo que já existe. Você pega o que já existe, você mistura com alguma coisa que é sua própria, e aí você cria alguma coisa original quando você é um bom artista, né? Aí você faz uma coisa original a partir desse encontro, né? Dessa colagem entre aquilo que você consome e aquilo que é seu propriamente ali, mais íntimo, mais pessoal. Porque a arte tem muito a ver com furto, né? Pablo Picasso gostava de falar isso. A arte tem muito a ver com furto, você vai roubar ideias. Óbvio que você não vai roubar a ideia de alguém, dizer que a ideia do outro é uma ideia sua. Isso é fraude, isso é plágio. Mas você pode se inspirar com a ideia do outro, colocar ali na sua música e misturar com alguma coisa que já é sua, assim, né? A gente está sendo moldado o tempo inteiro pelas coisas que a gente ouve. Toda vez que a gente está criando alguma coisa, a gente está dialogando com as pessoas que a gente ouviu, a gente está dialogando com os nossos heróis. Então, assim, é inevitável que isso apareça. Assim, ninguém cria do zero, ninguém cria do vazio. Assim, é uma coisa que acontece quando você está falando de criação artística. Assim, o Mano Brown, dos Racionais, costuma dizer que todo artista é um colecionador, né? Pode ser um colecionador de fato mesmo, você tem um monte de disco, e várias vezes tem um monte de disco, que é a sua biblioteca, ele é onde você vai consultar as ideias, onde você vai fazer pesquisa para fazer a tua onda, assim, é uma coisa muito comum. David Bowie também gostava de dizer que nenhuma arte lhe interessa a não ser a arte de onde ele possa roubar alguma coisa. Então essa ideia de que você vai pesquisar, de que você vai ter referências, que você vai ter artistas que te inspiram, é uma coisa que está o tempo inteiro viva na arte. Caetano Veloso, por exemplo, é um cara especialista em João Gilberto, né? Já, inclusive, participou de disputas judiciais, assim, atestando veracidade de discos, gravações de João Gilberto, de tanto que ele conhece a obra, assim, é um pesquisador agudo da obra do João Gilberto, assim. Então é uma coisa que vai transparecer isso na música dele. De vez em quando você vê que tem um tom de João Gilberto, mas ele não parece exatamente um João Gilberto. Gilberto Gil é a mesma coisa, gosta de falar que quando tá precisando de ideia, vai beber na fonte, né? Quando você tá discutindo originalidade e cópia, a gente tá pensando também na fonte. Qual é a tua fonte de informação, qual é a tua fonte de pesquisa, de onde você tira as ideias. Gilberto Gil diz que a fonte dele é Dorival Caymmi, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, de onde ele vai tirar a referência. O Bruce Springsteen gosta de dizer que começou a fazer música por causa do Elvis, viu o Elvis e por causa dele resolve fazer música. O Paul McCartney foi fazer música também por causa do Elvis, gostava de imitar o Elvis. É uma coisa que acontece o tempo inteiro. Os Ramones se batizaram de Ramones porque o Paul McCartney se hospedava em hotéis para fugir de fãs, se batizava como Paul Ramone. Os Raimundos chamam-se Raimundos porque os Ramones chamam Ramones e os Raimundos quiseram fazer uma homenagem aos Ramones. Então, assim, cópia, influência, o tempo inteiro está em jogo quando você está falando de música, né? Os próprios Beatles, assim, fizeram covers de muitos artistas de blues, negros americanos, antes dos Beatles, né, dos anos 40, dos anos 50, tinham discos onde gravavam isso, e eles também, além de imitarem, foram imitados loucamente. Tem um monte de banda aí, que vocês quiserem, que imitam Beatles, você ouve e você fala assim, cara, vamos imitando uma linhagem dos Beatles. Tem gente que pega e imita o Revolver, tem gente que pega e imita o Let It Be, tem gente que imita o Rubber Soul, tem gente que imita o Sgt. Pepper's. Então, assim, você, na arte, você está imitando e está sendo imitado, né? Tem uma frase famosa que diz que você só consegue ver longe se você subir nos ombros dos gigantes, assim. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Acontece com os Beatles, subiram no ombro de gigantes, outras pessoas sobem nos ombros dos Beatles para fazer música. Não teria Bruno Mars se não tivesse Michael Jackson, né?
Não teria Michael Jackson se não tivesse James Brown. Não teria Justin Timberlake se não tivesse Michael Jackson. Não teria Pharrell Williams se não tivesse Michael Jackson e Prince. Não teria Avenged Sevenfold se não tivesse Iron Maiden, Guns N' Roses e Pantera. Você vai buscar ali performances físicas, inclusive, né? O Angus Young, quando toca aquela guitarra no AC/DC, tá imitando o Chuck Berry. Você imita a música, imita a melodia, imita a roupa, imita a postura. Isso acontece o tempo inteiro. Às vezes você imita e nem sabe que está imitando, né? O Pete Townshend, por exemplo, diz que inventou aquela rodada da guitarra ali do Keith Richards e quando conheceu o Keith Richards falou, pô, aquela coisa que eu faço eu imitei de você, e o Keith Richards fala, cara, mas eu nunca fiz isso. Então assim, o cara nem sabe de onde ele tirou, mas ele inventou que tirou. Não teria o Cícero se não tivesse tido Los Hermanos antes, não teria o Rubel se não tivesse tido o Cícero e o Los Hermanos antes. São coisas que vão se alimentando, assim, de vez em quando você tem uma taxa maior de cópia, de vez em quando você tem uma taxa maior da capacidade do camarada de produzir seu próprio estilo, mas fundamentalmente isso é um grande jogo entre vários artistas onde você está bebendo o tempo inteiro do que veio antes de você. Eu, enquanto estou falando aqui, certamente estou imitando pessoas que eu ouvi falar e que eu achava que falavam de um jeito que eu gostaria de falar, e na verdade eu estou imitando sem saber que estou imitando, né? Na verdade isso pode acontecer inconscientemente. Não sei se foi o que aconteceu com a Lana Del Rey quando tomou-lhe o processo de plágio porque fez uma música idêntica a Creep do Radiohead. Isso acontece, de você às vezes compor e falar, porra, isso aqui, será que eu copiei de alguém? Isso aqui pode ter vindo de algum lugar. Isso é muito comum. Bob Dylan, por exemplo, é um grande copiador, rouba a melodia, rouba a ideia, rouba a letra. Quando você vê, tá ali, acontece também. É uma coisa que às vezes é inevitável. O Dylan, no caso especificamente, roubava mesmo, né? Roubava disco dos amigos, roubava ideia, já falou, não, roubei tua performance, gostei, posso gravar? O cara fala, pô, não grava não, porque é o jeito que eu toco. Ele falou, pô, já gravei. É muito comum, assim, se for ver nos sucessos do Dylan, tem muita melodia, muita coisa, muita frase, muito refrão, muito bordão que ele rouba de outros artistas, assim, é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Gravou o primeiro disco só de cover, o que é muito comum, né? Os artistas começarem seus trabalhos gravando cover. Então essa ideia do que é cópia, do que é original, é uma ideia difícil de definir. Racionais MCs, por exemplo, se definem como metade NWA e metade Public Enemy, uma banda da costa leste, uma banda da costa oeste, de rap dos Estados Unidos, e eles dizem claramente, né, com todas as letras, são influenciados por essas duas bandas, mas cantam em português, então já tem autoria nessa história. Apesar de no rap a questão da autoria ser muito relativa, porque no rap tem uma coisa muito especial que é você literalmente pega a ideia da música que já existe através do sample, né? A amostra, que é o sample, é você pegar a ideia que já existe. Então você pega de fato aquela frase do Curtis Mayfield e coloca na tua música. Você pega de fato o backbeat do batera do James Brown. Você pega de fato uma citação do Bill Evans e coloca na tua música. Assim, de fato, você pega a ideia do outro e coloca. Tanto que a galera do rap, nas origens do rap, teve que pagar muito direito autoral quando a indústria começou a pegar e correr atrás dos samples que eram utilizados, assim. Mas acho que a ideia fundamental é de que no rap, o tempo inteiro você está citando. Você ouve os rappers de hoje, eles estão o tempo inteiro citando Black Alien, estão o tempo inteiro citando Sabotage, estão o tempo inteiro citando Marcelo D2, estão o tempo inteiro citando os próprios Racionais, assim. Tem uma coisa de coautoria da música que é muito comum em gêneros como o rap, o reggae, uma música parece muito com a outra, mas as pessoas estão criando juntas, assim, no blues, você tem citação, no jazz, tem muita citação. Então, assim, essa ideia de citação é muito mais uma homenagem do que um roubo. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de autoria fica meio confusa, porque talvez, na verdade, a autoria seja uma coisa mais coletiva do que a gente imagina, né? Do que esse artista, autor, compositor que recebe essa ideia que veio do nada, é abençoado, com essa coisa meio sobrenatural, essa coisa super original do criador, e talvez não seja assim, talvez você esteja construindo um muro onde tem um monte de tijolos, você está botando um tijolinho ali, mas você só consegue construir aquela parte do muro porque tem um monte de gente que colocou outros tijolos ali e você está dialogando com essas pessoas inevitavelmente. No rap isso acontece claramente quando você vê um cypher, né? Você tem ali 10 cabeças, 8 rappers fazendo a música juntos o tempo inteiro. No rap tem muito isso, né? Autoria coletiva da música. Talvez essa seja a grande ideia que fica dessa coisa do Greta Van Fleet, de que a música é uma criação coletiva, assim, tipo, o Greta só existe porque teve o LED, e o LED só existe porque teve os bluseiros, teve o Muddy Waters e teve o Howlin' Wolf que veio antes do LED, assim. Quando você é um bom artista, você reprocessa e transforma isso em algo seu, né?
Você se apropria disso, quase que meio que antropofagicamente, assim, alguma coisa que você não vê como cópia, você vê como influência, né? Você está dialogando com uma certa influência e não você está copiando aquilo. Quem deu uma solução muito interessante para isso foi o Lenine, que quis fazer uma música para uma mulher específica e tal, com o nome de mulher, e aí ele vai pesquisa antes de fazer, né? É uma coisa muito importante de fazer, pesquisa, senão você vai fazer alguma coisa que você está achando que é super original e na verdade você não é original, você está só mal informado. O Lenine vai fazer essa pesquisa, verifica, que é uma coisa, na verdade, óbvia, que você tem 1 milhão de músicas que homenageiam mulheres específicas, né? Desde Lucille até Leila, Popozuda do Tigrão, até a Bailarina, até Ana Júlia, Irene, assim, são milhares de músicas para mulheres. E aí ele faz essa pesquisa toda e ele faz da música dele a compilação de todas essas músicas. Vamos deixar o link aqui embaixo, todas elas juntas num só ser. É uma música maravilhosa de ouvir, assim, ele vai citando toda a pesquisa dele. E aí é um exemplo perfeito de como você consegue pegar tudo que já existe, ele cita músicas que já existem e transforma numa coisa única e própria, assim. Então, originalidade e cópia é uma coisa muito difícil na música. Para terminar, vou pedir para vocês sugerirem aqui embaixo artistas que não parecem com ninguém, assim, que você não consegue localizar no tempo, na época, não consegue dizer quais são as influências, qual foi o movimento. Sugere aí bandas que você ouve e fala assim, cara, isso aqui é meio atemporal, ultra radicalmente original. Sugere aí pra gente ficar mais uma vez aqui na brisa do som.